tratar, ele tem dois lados. Hoje nós vamos falar da certeza que cada um de vocês tem que ter na salvação. Amém, meus irmãos? Amém. E o outro tema é a perseverança dos crentes, ou a segurança dos crentes em relação à sua salvação. São dois temas. Hoje nós vamos falar sobre a certeza que nós temos que ter da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, por que esse tema tem que ser falado, tem que ser tratado? Porque ao longo dos anos, principalmente nós pentecostais, fomos ensinados muito errado, de que nós não podemos ter certeza da nossa salvação. E fruto de uma disputa tola entre arminianos e calvinistas, porque ambos dizem que tem razão na sua forma de ver, na sua posição de ver, e o povo no meio fica sem saber quem está certo e quem está errado nessa história. Então nós nos tirado por conta dessa disputa tola de que nós não podemos ter certeza se somos salvos ou não. Se vamos, quando morremos, se de fato vamos estar salvos. Nós vamos conferir isso quando nós morremos. Irmão, você vai conferir isso depois que você morrer, meu Deus? Você tem que ter certeza aqui e agora que se você cair agora, ou se Jesus voltar, você está salvo em Cristo Jesus. Amém? Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 4: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós não vamos ficar nem com os arminianos, nem com os calvinistas, vamos ficar com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso norte, esse é o nosso porto seguro. Ela dará resposta para nós se eu posso ter certeza da minha salvação ou não. Vamos ler, Jefferson. E não se preocupe não, se você não conseguir acompanhar a leitura, o vídeo vai estar disponível lá, depois você volta lá e vê com calma. Mas presta atenção, para o crente da luz divina não vir com essa mais do meu lado. Quando eu perguntar, e aí, irmão, tem certeza da salvação? Ah, não sei não, pastor, Deus é quem sabe. Isso deixa para os crentes das outras igrejas, porque eu não tenho nada a ver com o povo das outras, eu tenho a ver com vocês. Amém, irmão? Amém. Então o crente da luz divina vai ter a convicção de que ele pode ter toda a certeza do mundo que está salvo agora em nome de Jesus. Leia João capítulo 2, capítulo 10, versículo 29 e 30. O que diz aí o evangelista? Vai prestando atenção na palavra de Deus, porque ela vai dizer que você deve e tem que ter a certeza de que está salvo em Cristo agora em nome de Jesus. O que diz aí João? João capítulo 10, versículo 29 e 30. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Lê de novo. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu para o Cristo. E na primeira leitura, nós já estamos vendo que o próprio Cristo está dizendo: aquele que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar da minha mão, ninguém pode arrancar da minha mão, porque foi dado pelo meu Pai. Amém, irmão? Amém. Você foi dado pelo Pai ao Filho. E se você foi dado pelo Pai ao Filho, de maneira nenhuma ninguém arrebata você da mão dele. Mas, ô pastor, e aqueles crentes que vêm no Filho? Aqueles crentes estão lá em Marcos capítulo 13, que tem muita gente que vem para o Evangelho, mas eles só vêm para o Evangelho, mas o Evangelho não entra dentro dele. A esses, a qualquer
nenhuma ninguém pode tirar da mão do Filho. Amém, meus irmãos? Quem é que pode ter certeza da salvação? Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Você nasceu em Cristo Jesus, irmão? Amém? Amém. Então você tem que ter toda a certeza do mundo. Porque a máxima é: quem nasceu da água e do Espírito, este tem a vida eterna em Cristo Jesus. Quando? Quando nós morremos? Não. Nós vamos ter e temos a vida eterna a partir do momento que recebemos de fato Cristo em nossa vida. A partir do momento que nascemos novamente para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ler mais. Abra lá. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Quem é que pode ter certeza da salvação? Ora, eu posso ter certeza da minha salvação, porque a nossa salvação tem um fundamento divino. Não foi você que foi para a cruz do Calvário. Não foi ninguém que foi para a cruz do Calvário. Foi o nosso Cristo que foi para a cruz do Calvário. Então eu posso ter certeza de que estou salvo agora, porque a minha salvação, a sua salvação, ela tem um fundamento divino. O que é que diz Paulo aí, Jefferson? Capítulo 2 de Colossenses, 11 a 15. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. Olha, ele está dizendo, com partes iguais. Ele está falando da circuncisão. Quando o judeu, quando chegava o 8º dia, tinha que cortar o prepúcio. Era a operação de figose, para dizer que fazia parte do povo de Deus. Paulo está dizendo: a salvação de vocês não é produto de operação humana. A salvação de vocês não vem por meio de circuncisão. A salvação de vocês vem por meio do sacrifício vicário de Cristo. Por isso que ele fala da circuncisão do coração, ou da circuncisão da alma. Fomos mudados, fomos marcados na nossa alma. Continua. Sepultados com ele no batismo, ele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Irmão, vai prestando atenção. Sepultados com ele no batismo, ressurgimos junto com ele na sua ressurreição. Aí, irmão, você tem que parar e pensar: meu Deus do céu, será que tudo isso aí aconteceu na minha vida? Será que lá no batismo eu fui sepultado? Será que eu sou uma nova criatura? Será que minha cabeça está lá no céu? Será que minha alma está lá no céu? Porque se sua alma estiver no céu, meu irmão, então pode dormir sossegado essa noite. Que se você esticar, você está lá nos braços do Pai para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Continua. Que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Veja, irmão, onde é que você está? Você estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, mas Deus em Cristo estava nos reconciliando com ele por meio do seu sacrifício. Então você pode ter toda a certeza do mundo que você já é salvo em nome de Jesus. Por quê? Porque a minha salvação, a tua salvação, ela tem um fundamento divino. A minha salvação, a tua salvação não tem fundamento em homens. Não foi por meio de mão, não foi por meio de sacrifício, não foi por meio de coisa nenhuma, mas foi pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E Jesus não ia morrer na cruz à toa, irmão. Ele não ia morrer na cruz à toa para deixar nós nos perdermos e deixar nós ir para a perdição eterna. Não, ele morreu na cruz do Calvário para garantir a minha salvação e a tua salvação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Continua, até o verso 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Por partes iguais. Tinha uma cédula, tinha uma dívida que nós tínhamos que pagar. E uma dívida que nem eu nem você poderíamos pagar.
Paulo está dizendo aí agora que essa cédula foi rasgada, esta dívida foi rasgada. Eu não preciso pagar mais nada, eu não devo mais nada, porque Cristo pagou esta dívida por nós na cruz do Calvário. Continua. Verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele diz publicamente: agora esses são meus, esses são propriedades minhas. Então você pode ter toda a certeza que está salvo sim em Cristo Jesus, porque ela tem um fundamento divino para a glória de Deus. Amém? Jonas capítulo 2 versículo 9 diz: a salvação ela vem do Senhor. A salvação não vem de você, a salvação não vem do que você faz, a salvação não vem das obras que você pratica, a salvação ela vem somente do Senhor e somente dela. É por isso que eu posso dizer que eu tenho certeza da minha salvação, porque a nossa salvação tem um fundamento divino e não um fundamento humano. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Irmão, estou mostrando para vocês essa noite diante de Deus, pela palavra de Deus. Não é conjectura nem de Armínio, nem de Calvino, nem de raio nenhum. É só o que a Bíblia diz, é só o que a Bíblia me garante. Por que eu posso encher o peito? Isto vai dizer: eu já estou salvo em Cristo Jesus. O que diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus não faz nada sem nos dar uma garantia, irmãos. Tudo que Deus faz, Ele nos dá uma garantia de que Ele cumpre com a palavra dEle. Paulo está dizendo aí que Deus nos deu uma garantia de que Ele cumpriria com a sua palavra. Qual é a palavra que Ele tem para cada um de nós? Que Ele nos salvará e que Ele nos levará para junto dEle. E agora Paulo diz aí no versículo 13 e 14 que Ele nos deu um selo, que Ele nos deu uma garantia. Qual é esta garantia? Qual é este selo? Qual é este penhor que Ele nos deu? Irmão, o crente salvo e o crente que tem certeza da salvação, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida. Amém, meus irmãos? Você pode ter certeza da sua salvação porque foi dada uma garantia, foi te dado um selo, e este selo é o Espírito de Deus que habita na sua alma. Quando você conversar com um crente e você perguntar para esse crente: ô irmão, tu tem certeza da tua salvação? E ele dizer que não, duas coisas: ou ele não aprendeu, ou ele não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem certeza e tem convicção da salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É o que Paulo está dizendo. Ele nos deu um selo, Ele nos deu uma garantia que Ele vai cumprir com essa palavra. Se Ele falou que vai nos salvar, Ele vai nos salvar, porque Ele deixou uma garantia, e a garantia é Cristo Jesus. Crente salvo, crente que tem certeza da salvação, ele não tem medo da morte. Amém, meus irmãos? Amém. Não tem medo. A morte não assusta. O que pode assustar um crente pode ser a forma como ele vai morrer, mas a morte em si, essa não assusta ele em nada. Essa não lhe bota medo, porque ele sabe que a hora que houver a separação entre alma e corpo, a alma dele vai estar guardada em Cristo Jesus. Crente salvo em Cristo Jesus, com
Deus não tem medo da morte. Amém, meus irmãos? Amém. Então quem está com medo da morte precisa pedir mais graça, precisa pedir mais o Espírito de Deus, para que esse medo se dissipe da sua vida, para que você possa viver em paz e tranquilidade, sabendo que o Senhor é na sua vida, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 12. Além, e Paulo vai continuar no mesmo tema, foi nos dado uma garantia de que Ele vai nos salvar. Foi nos dado uma garantia de que Ele vai nos buscar. A partir do versículo 12, o que ele diz, Paulo? Até o verso 16. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha, irmão, se você viver pelo Espírito de Deus, vocês viverão. Sabe quem é que não tem certeza da salvação? Quem vive na carne. Porque quem vive no Espírito, ele tem convicção, ele tem certeza de que se o Cristo voltar, ele vai com Jesus para a glória de Deus. Mas Paulo está dizendo, aquele que anda na carne, aquele que anda na concupiscência de sua própria vontade, anda nas obras da carne, esse não pode ter certeza mesmo. Mas quem tem o Espírito, anda no Espírito, este tem certeza e convicção de que Cristo vai lhe salvar, está guardado em Cristo Jesus. Continua. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, irmão, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós não somos filhos bastardos. Nós somos filhos de Deus. Já foi nos dito que foi nos dado uma garantia, foi nos dado um penhor, foi nos dado um selo, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Se sou filho de Deus, eu estou salvo em Cristo Jesus, porque Deus não deixará os seus filhos se perder. Aqueles que o Pai me deu, ninguém arrebata, ninguém tira das minhas mãos. Continua. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Nós temos o Espírito de Deus e nossa alma clama, Abba Pai. Nós temos o Espírito do Senhor que nos habilita, que nos qualifica a desejarmos as coisas do céu. E esse Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não somos filhos bastardos. Nós não somos filhos sem pai. Nós somos filhos que temos um pai amoroso, que cuida e zela de cada um de nós, e que não vai deixar nenhum de nós se perder neste mundo doido que nós estamos vivendo. Continua, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Se o Espírito de Deus está na minha alma, Ele está testificando e está dizendo para mim: você é filho de Deus, você não é filho bastardo. Você é propriedade dele, você tem a marca dele, você tem a proteção dele. O Espírito Santo testifica isso na minha alma e na sua alma, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Nenhum dos senhores e senhoras aqui precisa ter dúvida. Se vocês já nasceram de novo, se vocês estão com o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus está guiando a vida de vocês, então Ele está testificando na alma de vocês: você é filho de Deus, você é filho amado de
que hoje nós vivemos, vamos chegar nesse texto, nós vivemos hoje em novidade de vida. Quem aqui está em Cristo Jesus viveu naquela vida velha, miserável que vivia? Quem aqui está em Cristo Jesus vivendo naquela vida de perdição de antes? Quem daqui tem saudade? Quem daqui, irmão, tem aquela nostalgia? Né? Às vezes bate aquela saudade. Eita, coisa boa, era aquele tempo, rapaz. Aquilo era um tempo bom, que eu andava por aí, eu fazia. Irmão, se essa saudade dos infernos está batendo aí, meu irmão, começa a clamar o sangue do Cordeiro. Porque quem está em Cristo Jesus, ele tem saudade do céu. Tem até um hino da harpa cristã que fala disso. Não é esse, é o hino que fala que minha alma, ela tem saudade dos céus. Porque nós não somos daqui, irmãos. O céu tem o tempo da saudade. Esse, que número que é esse hino aí? Acha esse hino, eu vou cantar esse hino. Irmão, me diz aqui, como é que eu tenho saudade do céu? Quem é que foi no céu aqui? Quem é que foi no céu? Eu não fui. Como é que o autor desse hino coloca aí? Como é que é o hino aí? Do céu tenho muitas saudades. Como é que é isso, irmão? Mas a Bíblia responde isso. Enquanto o Jefferson procura aqui, alguém lê para mim Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Procura aí rapidinho, você vai entender o que o autor quis dizer ali. Por que é que minha alma tem saudade dos céus? Olha só como que tua alma, ela clama e ela deseja os céus. Quem achou, leia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele pôs o que dentro do homem? Ele pôs a eternidade dentro do homem. Esta eternidade que está dentro de mim é ela que tem saudade de voltar para o lugar original, meus irmãos. Este mundo aqui não é o mundo original que Deus criou para nós. Este mundo aqui é uma cópia mal tirada do mundo que Deus idealizou. E minha alma, ela quer voltar para lá. Então, se tua alma está desejosa, saudosa, com vontade de voltar para o céu, é porque é o Espírito de Deus testificando e te dizendo que você é filho de Deus, que você não é natural desta terra. Amém, meus irmãos? Se o Espírito está aí dentro, ele está testificando todo o santo dia. Tu é filho de Deus. E filho de Deus não é natural da terra. Filho de Deus é natural dos céus. E quem é filho de Deus quer voltar para os céus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós podemos ter certeza sim de que se o Cristo vier agora, eu estou com Ele. Ou se Ele me chamar, eu também estou com Ele. Porque nós temos um fundamento divino na nossa salvação. Nós temos uma garantia que foi nos dada ao Espírito Santo. E nós temos o Espírito dentro de nós, dizendo, testificando, você é filho de Deus. Irmão, não deixa ninguém roubar essa certeza da sua alma. O irmão pode ser o maior pastor da face da terra. Não deixa ninguém tirar isso de você. Amém, meus irmãos? Essa certeza, essa convicção firme, nós temos que ter. Eu sou salvo, mas eu sou salvo agora. Se eu morrer, eu estou com Ele. Se Ele vier, eu estou com Ele. Essa certeza tem que estar na minha alma e na sua alma, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Veja lá o que Paulo diz. Vamos ler de novo esse texto. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que se dá esse testemunho? Como é que se dá essa testificação
do Espírito de Deus com o nosso Espírito, testificando que eu sou filho de Deus. Aí a gente lê o texto e já pensando, mas será como é que é isso aqui? Como será que o Espírito testemunha no meu Espírito dizendo que eu sou o filho de Deus? Muito simples. Como é que está a sua comunhão com o seu Criador? A sua comunhão é aquela comunhão tipo Pedro? Quem lembra da postura de Pedro na crucificação? Como é que foi a postura de Pedro? O Cristo lá na cruz, ele de longe, bem de longe. Alguém foi e lhe questionou: tu é daquele lá? Não, não, eu não. De maneira nenhuma, nem conheço. Sei nem quem é. O camarada andou 3 anos. Viveu, comeu, andou, viu milagre, viu tudo. E agora estava dando para trás. Não, eu não conheço daí não. E a pessoa insistiu. Não, mas você fala igual, você tem. Eu não conheço. É essa comunhão que você tem? Uma comunhão distante? Ou a tua comunhão é como a comunhão das mulheres que estavam aos pés da cruz e só saíram dali quando Cristo deu o último suspiro? É aquela comunhão que você está junto, agarrado, pegado, como eu disse de manhã, nada te faz parar, nada te detém. Pode vir tempo ruim, pode vir tempo horroroso, pode vir a desgrama toda, você continua ali pegado, agarrado no seu Cristo, dizendo: este eu vou servir até o fim da minha vida. Ou a tua comunhão como a de Pedro, que só fica olhando a distância, que não se envolve, que não se relaciona de maneira íntima e próxima com o seu Criador. Paulo está dizendo que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E essa testificação quer dizer da minha relação, da minha comunhão com o meu Criador. Amém, meus irmãos? Amém. Que nossa comunhão seja profunda, que nossa comunhão seja constante e que nossa comunhão seja produtora de vida para nós, em nome de Jesus. João capítulo 5, versículo 24. O que mais me dá base para eu encher o peito e dizer: eu tenho certeza da minha salvação? A tua fé, meu irmão. A tua fé é a garantia, é a base de que você é salvo. O que diz João 5,24? Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você já creu na palavra? Você já exerceu na fé na palavra? Então a garantia está aí. A tua fé te garante a certeza da salvação. Porque aquele que ouviu, aquele que creu, a vida eterna já está dentro dele. A vida eterna não vai se instalar, irmão, na minha vida e na sua. A vida eterna já se instalou agora, enquanto nós aqui estamos. Porque ouvimos a palavra, cremos na palavra e testificamos da palavra. A vida eterna já está na minha alma, na minha vida. Portanto, que eu posso dizer: eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus, porque a minha salvação está garantida pelo sacrifício vicário do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá mais um pouquinho. 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 14. O que mais me dá garantia? O que mais me faz crescer a certeza de que eu já sou salvo em Cristo Jesus? O que diz aí? 1 João, capítulo 3, versículo 11 e versículo 14. O que diz aí, João? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Por particulares, como diria Jack. O que me dá certeza da minha salvação? A minha comunhão com os meus irmãos. Se você está em Cristo, se o Espírito está aí, se você anda em Espírito, Ele te faz ter comunhão e buscar comunhão
com os seus irmãos. Amém, meus irmãos? Crente salvo gosta de comunhão. Crente salvo gosta de estar com o povo. Crente salvo gosta de estar junto do seu irmão. Então, se você tem comunhão com aquele que você vê, então, meu irmão, fica tranquilo que a salvação já se instalou na sua alma em nome de Jesus. Continua. Verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Meu irmão, se eu tenho comunhão com meus irmãos, eu posso dizer que eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Porque uma das obras do Espírito Santo na vida do homem é fazer ele viver em comunhão e buscar comunhão com o seu irmão. Quando você pegar um irmão que não quer comunhão com os irmãos, irmão, esse está com defeito. Porque quem está em Cristo, quem está com o Espírito, ele busca comunhão. Eu não estou falando de ficar enfiado na casa de ninguém, cada um na sua casa. Mas se quiser para chamar, comer lá um frango, uma coca, pode chamar. Eu digo comunhão. De lembrar daquele irmão, de estar com aquele irmão, de comungar com o irmão na igreja, de ter prazer de estar junto com os seus irmãos na casa do Senhor, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. É esta comunhão que João está dizendo. Se eu tenho comunhão com meus irmãos, se eu quero comunhão, se eu busco comunhão, então eu posso dizer com todas as letras: eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Vamos mais um pouquinho. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 5. O que mais que me garante, que me dá certeza que eu estou salvo? Leia. 1 João capítulo 2, do versículo 3 a 5. Desta forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Há na sua alma um desejo, uma vontade intensa de servir e obedecer ao Senhor? Há na sua alma esse fogo que arde, que lhe empurra a servir ao Senhor? Se há na sua alma este desejo, se há na sua alma esta vontade de servir ao Senhor, então, meu irmão, você pode ter certeza da sua salvação. Porque quem está em Cristo, quem está salvo em Cristo, quem tem o Espírito de Cristo, é impossível essa pessoa não ter desejo, não ter vontade de fazer a obra do Senhor. Há na sua alma este desejo? Há na sua alma esta vontade de fazer a obra do Senhor? De obedecer ao Senhor? De glorificar ao Senhor? Se há, meu irmão, pode estufar no peito e dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Porque é isso que João acabou de dizer aqui. Aquele que diz que está em Deus, que está em Cristo, há na sua alma um desejo, uma vontade de servir ao Senhor até as últimas consequências. Como nós lemos aqui hoje pela manhã, acho que 2 Timóteo capítulo 4, aonde depois de 30 anos que Paulo serviu ao Senhor, 30 anos que Paulo passou por diversas situações, foi preso, foi chicoteado, sofreu naufrágio, sofreu frio, sofreu todo tipo de intempérie na vida, mas durante 30 anos ele não deixou de servir ao Senhor, porque havia na alma de Paulo um desejo intenso
servir ao Senhor. E aí ele diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Ou seja, ele dizendo: eu fiz tudo o que eu podia para servir ao Senhor durante 30 anos, mas agora minha carreira está finda. Há esse desejo na sua alma, irmão? Há esta vontade na sua alma, não de servir aos homens, mas de servir ao Senhor em todo o tempo de tua vida? Porque se tiver, meu irmão, enche o peito e diga: eu tenho certeza da minha salvação, em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 21. Vamos ver o que mais. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e versículo 23, o que ele diz aí. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Irmão, diz aqui para mim, como é que tu sabe que você ama a Deus? Como é que você sabe que se você ama a Deus ou não? Ah, é porque falar que ama a Deus é fácil, até o diabo fala. Mas como é que você sabe na prática se você ama a Deus ou não? Nós acabamos de ler. Aqueles que diz que amam o Senhor, o que ele faz? Obedece. Ele obedece ao seu Senhor. Não tem como eu amar ao meu Senhor e não obedecer ao meu Senhor. Isso não existe. São coisas excludentes. Quem ama, obedece. Quem não ama, não obedece. Como é que eu sei se eu estou amando a Deus ou não? Se eu escuto as suas palavras, se eu obedeço às suas palavras, então eu amo ao Senhor. E todos aqueles que amam ao Senhor, Deus tem prazer de salvar a sua alma em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa ideia que foi implantada na nossa cabeça, de que nós não podemos ter a certeza da salvação, é sementinha do inferno. Porque se nós estamos em Cristo, tudo que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, nos resgatou, para não nos dar a certeza se Ele vai nos salvar, meus irmãos. A obra que Ele fez na cruz do Calvário foi para me dar convicção a você, certeza a você de que a salvação, ela já se instalou na sua vida. Ela não vai se instalar quando você morrer. Ela não vai se instalar quando ela vier. Ela já se instalou agora, nesse momento. Enquanto eu falo, a salvação já está aí. Queira Deus, irmãos, que o arrebatamento se dê no culto. Enquanto estamos louvando ao Senhor, ou enquanto estamos ceando ao Senhor, enquanto estamos ouvindo a palavra, o arrebatamento se dê e nós subiremos junto aos céus para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas nós precisamos ter isto. Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza de que já estamos salvos, porque a palavra de Deus nos garante isso em Cristo Jesus. A minha salvação, a tua salvação não tem fundamento humano. A minha salvação, a tua salvação tem um fundamento divino. E se é divino, eu posso ter certeza sim, para a glória de Deus, porque foi me dado como um presente. Amém, meus irmãos? A nossa salvação foi dada por graça, dádiva, presente. Ele nos presenteou com isso. Irmão, quando você dá um presente para alguém, ou quando você recebe um presente de alguém, qual é o sentimento que tem na tua alma? De alegria, de gratidão, de felicidade. É isso que a salvação
Foi te dado algo valioso para você carregar com você para a glória dele e não ter nenhuma dúvida do que ele prometeu. Se ele prometeu que vai te salvar, ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Amém, meus irmãos? É o firme fundamento da nossa fé. É ter essa convicção, essa certeza de que já estamos salvos em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Irmão, não aceite que ninguém mude isso da cabeça de vocês, nem eu. Se amanhã eu me desviar, der uma louca e começar a ensinar coisa de doido, você diga, pastor, saia para lá, porque eu tenho a certeza que eu estou salvo em Cristo Jesus. O que diz Romanos 8:1? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação que pesa sobre você. Já foi rasgada a cédula de dívida, já foi rasgado. Nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus. Estava conversando com alguém esses dias e ele veio com uma para mim, mas e a maldição hereditária? Que maldição hereditária? Não tem maldição hereditária nenhuma. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não pesa nenhuma condenação sobre mim e sobre você para que sejamos condenados. O que pesa sobre nós é a graça e a misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Não tem nada que lhe condene. Não tem nada que lhe pese na alma, que lhe fique na dúvida se você está salvo ou não. Nenhuma condenação pesa sobre mim e sobre você, porque estamos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos, irmãos, e aqui eu encerro. E você vai sair daqui essa noite, irmão, com essa certeza na sua alma. E ninguém vai mudar ela da sua cabeça. Nenhum pastor, nenhum teólogo, nem crente, nem nada. Essa certeza é sua, que está em Cristo Jesus. O que ele diz aí? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo na sua vida. Hoje você vive em novidade de vida para a glória de Deus. Então estufe o peito e diga em Cristo Jesus: eu tenho a minha salvação garantida para a glória de Deus. Vamos cantar esse hino aí. Hino de número 422. 422, irmão. Você vai cantar dizendo: Senhor, obrigado, porque eu posso ter certeza de que estou salvo em Cristo Jesus, porque o Senhor me garantiu isso lá na cruz do Calvário. Não foi nenhum homem que foi para lá, não foi nenhum doutor que foi para lá, mas foi o nosso Cristo que foi na cruz do Calvário para me dar essa convicção e essa certeza que eu tenho hoje, que eu sou salvo em Cristo Jesus. E ninguém vai tirar essa convicção de mim. Ninguém vai tirar essa certeza da minha alma, porque foi o Cristo que me deu isso, em nome de Jesus. E se você está em Cristo Jesus, irmão, você não tem saudade do mundo e nem tem vontade de voltar para o mundo. E quem está em Cristo Jesus não se vê mais comendo bolota de porco. Quem está em Cristo Jesus anseia para entrar no céu e participar das bodas do Cordeiro, em que seremos servidos pelo Cristo para a glória de Deus. Cantemos.